Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar contigo sobre o despertar. O que é o despertar? O que toda hora vira e mexe alguém fala, ai, o meu despertar espiritual, ai, o meu despertar para a espiritualidade, a minha iluminação. Ah, nunca vou conseguir ser iluminado. Iluminação não é pra mim. Esse negócio de divindade, de Deus, não acredito, sou ateia. Enfim, quem nunca escutou falar isso, né? Então, esse assunto, apesar da gente achar que é um assunto recente, ele é um assunto muito antigo. A gente já vê desde as civilizações muito antigas, né? Até, por exemplo, na Idade Média, que a gente via a Igreja Católica, cristã, vendendo as indulgências. Quem nunca escutou falar desse caso, né? Das indulgências que você pagava um valor e os seus pecados eram retirados e você tinha o caminho livre para a sua salvação. Olha que legal. E até hoje a gente encontra, a gente pensa assim, nossa, que absurdo, né, isso. Mas até hoje a gente vê, só a gente ligar de madrugada a televisão em alguns canais, que eu não vou citar aqui, mas a gente pode ver isso muito claramente. E tá. E, Fernanda, então como foi que aconteceu o teu despertar? Eu acho que esse negócio de despertar um dia, assim, pra algo, não tem nada a ver. Eu acho que é um processo e é um processo contínuo. Esse processo contínuo, ele, com certeza, vão ter situações na sua vida, na nossa vida, né? Que vão ser situações muito fortes e que vai fazer com que a gente olhe pra dentro de forma mais intensa e promova mudanças. Por exemplo, quando a gente perde alguém querido, quando a gente perde principalmente nosso pai ou a nossa mãe, que o cordão é cortado pela última vez, né? Porque ao longo da vida a gente corta muitos cordões com pai e mãe, mas quando eles se vão, né? Quando eles partem daqui desse planeta onde todos morrem, é o último cordão que é cortado. Então a gente precisa olhar para questões dentro de nós, porque a gente fica órfão. Órfão de pai, órfão de mãe, órfão de amorosidade, órfão de oportunidade, se você não se dá bem com seu pai, com a sua mãe, de tratar com ele sobre esse assunto, não é? Então isso faz a gente refletir, faz a gente ter acesso a lugares que às vezes a gente não quer falar, não quer tocar. Então quando a gente está diante dessa dificuldade, desse estresse, que é comum a gente passar diversas vezes na nossa vida, a gente entra em contato com lugares que, infelizmente, a gente não quer olhar para aquilo, né? A gente não quer olhar para a morte, a gente não quer olhar para nossa inveja, a gente não quer olhar para os nossos medos, a gente não quer olhar para muita coisa. Então, quando a gente olha ou a gente olha pela dor ou olha pelo amor, acontece isso que dentro dessas filosofias que trabalham com energia, né? Se chama de despertar espiritual, certo? E eu queria falar sobre isso porque segunda-feira vai começar esse grupo que a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. Porque eu acho assim, como é que a gente pode sim olhar para isso de forma amorosa, não necessariamente através da dor, né? A gente tem essa opção de olhar para isso, para todas essas questões, como uma medida preventiva de saúde. Então, porque quando a gente passa, às vezes a gente não tá preparado psicologicamente, fisicamente, espiritualmente para uma quebra dessa abrupta, quando a gente não vem se prevenindo, né, para momentos difíceis, a gente acaba não tendo uma resiliência e acaba adoecendo por conta disso. Seja da mente, seja do corpo, seja do espírito. Então, as terapias integrativas e complementares são métodos que trabalham exatamente isso, né? Que trabalham exatamente essa questão de você se preparar psicologicamente, emocionalmente, né? Fisicamente para esses momentos turbulentos. Isso que é muitas vezes chamado de olhar para as sombras, olhar para um lado nosso difícil, de difícil compreensão, de difícil identificação. Então, assim, e existem muitas abordagens que o
próprio Ayurveda, que é esse sistema médico muito antigo, milenar da Índia, ele traz pra gente, ele presenteia como alguns chás, como técnicas de meditação, como rotina, como limpeza do corpo, limpeza das energias, né, através dos chakras. Então existem muitas formas de você fazer isso de forma preventiva para evitar maiores danos, para evitar se tornar algo que poderia ser agudo e remediado de forma mais tranquila, que se torne crônico, né? A gente não quer que se torne crônico, porque quando vira crônico é mais difícil de reverter. Então, durante a minha vida, com certeza eu passei por muitos e muitos e muitos momentos de despertar. Mas eu acredito que o maior despertar que eu passei de todos foi o nascimento do meu filho. Por quê? Era um momento que eu planejava ser mágico, eu recebi aquela coisinha no meu braço e que fofinho, maravilhoso, mas foi totalmente diferente de como eu tinha planejado. Eu planejava ter um parto normal e acabei tendo um parto cesárea, né? Então isso já me frustrou e essa frustração ela foi intensificada por um processo de hemorragia interna, que eu tive uma atonia uterina nesse processo e vim a quase morrer. Então foi um processo que eu me vi de fato entre a vida e a morte, e fiquei de fato entre a vida e a morte, e é uma situação muito complicada, sabe? Você olhar, por exemplo, a gente vê os números do coronavírus e matando muita gente, e quando você está naquela situação, muda, porque é você que está do outro lado, né? Você que é o número que o jornal ele tá falando lá. Então, nesse momento, que é um momento de conflito, um momento onde você está botando em jogo a sua vida, é um momento que você precisa decidir também se você quer lutar ou se você vai simplesmente abandonar o barco, ir para outra encarnação, entendeu? E completar a sua missão aqui no planeta Terra. Parece brusco, mas todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo que tá aqui assistindo vai morrer. E isso não tem nada de mais. Isso precisa ser naturalizado. Então eu acho que esse foi o processo mais duro que eu já passei, porque realmente foi o processo que eu fiquei entre a vida e a morte. Então esse foi um processo de despertar para situações, por exemplo, antes eu não acreditava que eu podia passar por esse tipo de situação. E depois que eu passei a valorizar, por exemplo, atividades como atividade física, como a meditação, como eu fui percorrer outros caminhos do que aqueles que eu estava percorrendo antes. E esses novos percursos, essas novas caminhadas, elas fizeram total diferença para eu ir construindo essas minhas iluminações diárias. E também esses meus encontros com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, que acontece, né? Todo dia acontece na nossa vida. Então, era mais ou menos sobre isso que eu queria conversar com vocês. E você, como é que você lida com essas situações difíceis na vida de vocês? Então, esse grupo que eu tô lançando a partir de segunda-feira, ele vai trabalhar exatamente isso, as sombras, o nosso lado medroso, o nosso lado invejoso, o nosso lado trabalhar no sentido de colocar para fora, para a gente conseguir identificar em nós o que realmente a gente está sentindo. Porque existe uma diferença muito grande entre você racionalizar o que você sente e de fato você sentir o que você sente. Faz sentido? Então é mais ou menos assim que ele vai trabalhar, com muitas atividades desse sistema que se chama Ayurveda e algumas pinceladas também do xamanismo daqui da América do Sul, certo? Então eu espero vocês amanhã numa live às 19 horas, porque esse primeiro módulo vai ser aberto e eu te convido às 19 horas amanhã aqui nesse canal. Te espero!